Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um São Paulo de reservas segura um Flamengo em crise no Rio. O Lucas marca, o Rames estreia e a relação dos jogadores do Flamengo com o São Paulo ainda tá dando o que falar. O lance polêmico que decidiu a partida. A gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Dois semifinalistas da Copa do Brasil se encontraram nessa rodada do Brasileirão e sob circunstâncias muito específicas, né? O São Paulo precisa reverter uma vantagem que é do Corinthians e o Flamengo tá nadando de braçada, pelo menos nessa situação, venceu por 2-0 o Grêmio em Porto Alegre e defende essa vantagem no Maracanã na próxima quarta-feira. A questão é, o São Paulo tá vivendo um momento interessante, porque classificou na Sul-Americana contra o São Lourenço, voltou a jogar bem e, mesmo com um time reserva, mostrou organização, consistência e só não venceu o jogo do Flamengo no Maracanã por conta de um pênalti marcado já nos acréscimos. A gente vai chegar nesse lance que eu sei que vocês querem saber a respeito disso. O Flamengo, por outro lado, embora tenha essa vantagem estabelecida diante do Grêmio, vive o seu pior momento. Eu não sei se é o pior momento do ano, porque o Flamengo já enfrentou muitas turbulências no primeiro semestre também com todas aquelas eliminações. Mas é verdade que a queda na Libertadores ela foi muito inesperada. Ninguém imaginava e aí não tem como dissociar tudo o que aconteceu do ambiente extracampo, gerado pela agressão do preparador físico do São Paulo no Pedro, toda a confusão, alguns jogadores defendendo o Pedro, a relação com o São Paulo não ficando lá tão amistosa assim, os dirigentes meio que se omitindo, o Rodolfo Landim bancando o São Paulo, o filho do Pablo Fernandes, o Marco Fernandes, mantido na comissão técnica. Então, assim, uma série de circunstâncias que a gente não tem ideia do que pode acontecer com o Flamengo ali na frente. A tendência, e falo como gremista, a tendência é o Flamengo defender essa vantagem, porque a vantagem é muito grande, né, gente? Então, mesmo que perca o jogo, mesmo que não vença, ainda pode chegar na final da Copa do Brasil e aí ter à sua disposição um grande título na temporada, com uma grande premiação, garantindo vaga na Libertadores do ano que vem, salvando, entre aspas, a temporada. Para muitos não, né? Porque os principais títulos ficaram para trás, mas não dá para desprezar a Copa do Brasil. E o Flamengo tem essa chance nas mãos de chegar, pelo menos na final, né? A gente não sabe o que vai acontecer depois. Agora, chamou a atenção, porque o jogo do Maracanã, esse jogo contra o São Paulo, ele era o jogo imediato da resposta imediata após a queda para o Olímpia. Depois daquela eliminação do jeito que foi, 3 gols de bola aérea, o time não jogando nada, o Olímpia saindo de um 2-0, né? Porque perdeu no Rio por 1-0, o Bruno Henrique abre o placar no Paraguai, ou seja, sai na frente, tem 2-0 na frente o Flamengo e eles conseguem tomar 3 e acabam eliminados. Protesto e tudo mais, e o torcedor do Flamengo compareceu ao Maracanã. Porque o São Paulo foi mantido, a gente não tinha mais ou menos a ideia da escalação, ele faz alguma minutagem entre alguns jogadores mais titulares, né? O Gabigol, que começa, sai para a entrada do Pedro, o Arrascaeta sai no segundo tempo, o Gerson entra no segundo tempo no lugar do Thiago Maia, ele faz algumas modificações, aliás, o que ele adora fazer e tem desagradado muita gente. São 31 escalações diferentes em 31 jogos sob comando de Jorge Sampaoli. Mas o que me impressionou foi a apatia da equipe, cara. Eu sei que é Brasileirão, eu acho até que o Flamengo meio que desfocou da questão do brasileiro por conta da disparada do Botafogo, e a gente vê que na Copa do Brasil, por exemplo, bom, isso poderia ter acontecido contra o Olímpia também na quinta-feira, mas porque eu ia dizer que em Copas o Flamengo ainda consegue ter uma certa competitividade, mas na Copa do Brasil, da forma como eliminou o Atlético Paranaense, da forma como jogou com o Grêmio em Porto Alegre, vamos ver esse jogo de quarta-feira, porque parece que o Flamengo é outro na Copa do Brasil, se a gente colocar esses últimos jogos, assim, né, pincelar esses últimos jogos em relação às demais atuações do time. Realmente, contra o Olímpia, aquele jogo de volta foi um assombro, e o que aconteceu hoje diante do São Paulo também. Um time espaçado, um time desorganizado, que sucumbiu a um São Paulo de reservas. Olhem a escalação do São Paulo. Jandrei no gol, já começa pelo goleiro, né? Que tem o Rafael como titular e resolveu escalar o Jandrei. O Natan Mendes na lateral direita, com a dupla de zaga Diego Costa e Alan Franco. Na esquerda, o Wellington, que voltou de lesão recentemente e que perdeu a posição para o Caio Paulista. Um time todo reserva até aqui.
Aí você tem o Gabriel Neves, que já foi titular, ou é teoricamente um titular, mas tá voltando de lesão também. Alisson, esse sim um titular hoje da segunda função, mas acabou assumindo a titularidade por conta da lesão do Gabriel Neves. Michel Araújo, que também frequenta entre titular e reserva. E aí na frente, o Lucas Moura, o Alexandre Pato e o Juan. Luciano e Caleri, o Luciano não vai jogar o jogo de volta contra o Corinthians, mas o Caleri preservado, enfim, um ataque bem diferente, né? Bem diferente. E olha, esse São Paulo aqui deu trabalho para o Flamengo. O São Paulo de Dorival Júnior, que foi aplaudido pelo torcedor, que teve fila dos jogadores do Flamengo para cumprimentarem o então técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, um negócio meio surreal o que acontece no Flamengo, né, cara? Eles inventam técnicos estrangeiros, os caras não dão conta, com exceção do Jorge Jesus. E acho que até por isso, né, até pelo que o Jesus fez lá atrás, os caras vão insistindo no estrangeiro e o Rogério Ceni foi campeão, o Dorival Júnior foi campeão, e realmente a situação é muito absurda, né? E hoje, vendo o Flamengo, vendo a qualidade que o Flamengo tem, o jogo de hoje ele foi assim mais um dos jogos inaceitáveis, né? Não sei até quando vai essa... eu acho que até quarta-feira, né? Acho que até quarta-feira, porque assim, se o Flamengo for eliminado, não tem sentido seguir o trabalho com o Sampaoli. Se o Flamengo classificar para a final, é óbvio que eles vão manter até uma decisão para saber se o Sampaoli vai conseguir algum título e de repente acalmar os ânimos até o fim do ano. Se não, se ele não conseguir o título, aí acho que o limite também é a final da Copa do Brasil. Me parece muito claro. O Marcos Braz veio a público hoje, disse que não tem problema de relacionamento, mas os bastidores dão conta, né, de uma frieza, né, entre técnico e jogadores. E aí tem um momento emblemático no jogo, né, porque o primeiro tempo foi do São Paulo. O São Paulo dominou as ações, o São Paulo teve mais organização, teve mais competitividade, teve mais chegada ao ataque. Em determinado momento, quando o Arrascaeta normalmente escapava, ele serviu o Gabigol no lance, ele tentou uma outra jogada, o Bruno Henrique também, um jogador muito envolvido, sempre muito envolvido na partida, um dos poucos, assim, né, que se salvava, o Gabigol muito longe do gol, a sensação que eu tinha, sabe, era de um Flamengo jogando a não querer. Eu sei que isso é muito subjetivo e até um pouco injusto muitas vezes, porque qual é o atleta profissional que entra em campo para não jogar? Acho que não existe isso, ou até existe, né? Mas eu não gosto de fazer esse tipo de análise, né? A gente tem que fazer uma análise mais técnica, mas é difícil, né? Porque o Gerson tem um lance que me chama muito a atenção já no segundo tempo, em que ele recebe uma bola para finalizar e ele dá um corte para trás. Ele está cercado por alguns jogadores do São Paulo, mas ele tem o espaço para finalização. Ou para tentar uma jogada um pouco mais efetiva, ele corta para trás, os jogadores do São Paulo diminuem o espaço e aí ele perde a jogada. Poxa, cara, a sensação que eu fiquei, sabe, você não quis fazer o gol? Por que você cortou para trás? Então, em alguns lances, o Flamengo me assustava no seguinte sentido. Cara, o que está acontecendo? E o São Paulo, por outro lado, conseguiu imprimir o seu jogo de recuperação depois da última derrota para o Galo, e aí vem de classificação na Sul-Americana. O Lucas Moura é um jogador realmente diferente, né? É um jogador que está pronto, ele parece que não sentiu, né? Até porque não tinha como, né? Adaptação, volta ao Brasil, aquela coisa toda, esquece. O Lucas Moura é um jogador que resolve, né? O gol que ele faz é isso, né? Entra a dribles pelo centro, encontra o espaço, finaliza no cantinho. É impressionante a capacidade técnica que ele tem. E o Rames Rodrigues, né, que é o outro reforço, entra lá nos minutos finais. Mas no primeiro tempo, com o gol do Lucas Moura, o São Paulo vence com justiça. Aí o Flamengo teve algumas jogadas esporádicas e tudo mais. Aí vem o segundo tempo. Era natural que em algum momento o Flamengo, até pelas trocas, começasse a chegar mais, começasse a frequentar mais a área do São Paulo, e o São Paulo até que vinha suportando bem. O Jandrei fazendo defesas, o lado esquerdo ali, aí então com o Ayrton Lucas, o Gerson entrou, o Luiz Araújo, que foi um jogador que não entrou lá no Paraguai, o mesmo vale para o Pedro também não entrou. E, aliás, o Cebolinha que não entrou, né? O Luiz Araújo entrou. O Pedro entrou e aí o Pedro, ele meio que símbolo disso, né? Porque aí entra o Pedro no lugar do Gabigol. E o Pedro é um jogador que, por exemplo, não entrou lá no Paraguai, que a torcida ficou na bronca que o São Paulo não estava utilizando. O Pedro era um titular com o Dorival Júnior, é cheio de simbolismos esse jogo, né? E aí ele entra e tem um pênalti pro Pedro bater. E aí o Pedro bate, faz o gol e bate no peito, aquela coisa toda, levanta a galera, meio que
foi um jogador que queria fazer o gol, que estava com vontade, e isso na comparação com outros atletas que estavam em campo realmente chamou a atenção, assim, o disparate, né? Uma coisa meio estranha que está acontecendo. Não tem outra palavra para resumir o que está acontecendo com o Flamengo, senão algo estranho. Mas enfim, o pênalti ele foi bem polêmico, bem polêmico. Eu até acho que foi pênalti, tá? Por que eu acho que foi pênalti? Porque eu acho que é subjetivo, acho que não é um lance tão claro assim, mas a minha sensação, o Luiz Araújo recebe a bola, corta e vem o Michel Araújo e deixa a perna. Quando ele deixa a perna, ele corre o risco, né? Ela bate na canela do Luiz Araújo, que até demora para cair, mas tem o contato. Se tem o contato, ele faz um movimento adicional, ele não simplesmente passa pelo Luiz Araújo, ele deixa a perna. Quando ele deixa a perna, ele corre o risco do juiz marcar o pênalti. Foi o que aconteceu. Agora, o que mais me chama a atenção, e isso não aconteceu só nesse jogo, são as linhas traçadas, né? Puxa vida, cara. Quando que a gente vai ter algo com mais definição, com mais correção, com mais transparência, que a gente enxergue e diga, não, esse cara tá impedido, não, esse cara tá legal. Porque o lance mostra o Luiz Araújo à frente do penúltimo defensor, que é um jogador do São Paulo, na região da meia-lua ali, atrás do Luiz Araújo. Então ele teria recebido impedimento. Mas a linha traçada dá o jogador como legal. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender essas linhas com uma definição péssima, com uma imagem horrível. Aí o CNM vai lá e diz, não, as imagens são da transmissão. Mas, cara, não tem como mudar isso. Não tem como a gente investir um pouquinho mais no impedimento semiautomático da Copa do Mundo. Já existe isso no futebol. A gente já tem um futebol de primeiro nível aqui. O Flamengo é um clube que fatura 1 bilhão por ano. A CBF tem faturamentos recordes, né, a cada temporada e não investe no gol não gol, né, na tecnologia gol não gol quando cruza a linha porque acha que é caro. E aí o impedimento semiautomático também não dá, mas vamos no paralaxe, né? Vamos depender do paralaxe da tecnologia quando a gente olha um lance e fala assim, caramba. Aí eles mostram no telão do estádio agora esse tipo de lance. Aí fica todo mundo dizendo, pô, é isso, o pênalti vai ser anulado e tal. E aí, de repente, não, o pênalti tá confirmado, o jogador tá legal. Aí você olha pro telão e fala assim, como que tá legal? Se eu tô vendo o jogador impedido. Enfim, não acho que a discussão esteja no pênalti, tá? Pra mim, o pênalti existe. O grande problema pra mim são as linhas traçadas que são incongruentes. Elas são não claras, elas são divergentes com o que a gente acaba assistindo, lamentavelmente. Acho que o São Paulo fica com boas notícias. O Alexandre Pato acho que se movimentou bem, foi um jogo que ele jogou como titular, mas acho que ainda sente um pouco o ritmo de jogo. O Lucas Moura, para mim, é a grande notícia. O Rames entra no segundo tempo, minutos finais, e ele não fez muita coisa, mas você já vê no toque na bola, no gesto técnico, no passe que ele dá, a diferença que é. É outra prateleira, não estou aqui exaltando o óbvio, o nada, não. É simplesmente você vê o jogador atuando em campo e você vê, bom, esse aqui é de uma turma, esses aqui são de outra, né? É muito claro isso. E é óbvio que com sequência, com ritmo, ele vai acrescentar muito ao time do São Paulo. Apesar de uma escalação reserva, apesar de uma escalação completamente descaracterizada, foi um São Paulo muito competitivo. Foi um São Paulo muito organizado, que tem treinador e que vai encarar de frente esse Corinthians na quarta-feira no Morumbi, e aí o que vai acontecer é óbvio que a gente não sabe. O Flamengo, como eu disse, tem uma missão mais fácil. A grande questão é, o Flamengo pode ser eliminado para si próprio. Esse é o grande risco do Flamengo. Porque ele tem uma vantagem, mas ele tem que fazer muita coisa errada para cair na Copa do Brasil. E aí, se isso acontecer, bom, aí, como eu já falei, né, cai do presidente ao segurança, ao porteiro, a telefonista. Cai todo mundo. Porque aí não vai mais ter clima que segure. Mesmo assim, o Flamengo ainda tem uma grande chance de avançar e chegar na final da Copa do Brasil. Só que vai ter que mudar um pouquinho, né? Vai ter que jogar um pouquinho mais de vontade, vai ter que mostrar um pouquinho mais do que vem mostrando nos últimos jogos. O que vocês acharam da partida? O que vocês acham dessas semifinais da Copa do Brasil? Quem passa? Flamengo? São Paulo? Os dois? Nenhum? Comenta aqui, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!